Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês um tipo de vídeo que eu gosto de assistir bastante, que eu vejo os americanos fazendo, o pessoal lá fora, que é mostrar em um vídeo tudo, ou pelo menos o essencial que você precisa saber para trabalhar com Python, ok? Eu fiz aqui uma colinha, deixa eu procurar aqui, de alguns tópicos que eu vou abordar nesse vídeo. Esse primeiro tópico eu não soube bem como definir ele, mas basicamente eu vou mostrar para vocês como trabalhar inicialmente com o shell do Python, como printar algumas informações, então eu estudei o título dele de impressão. Vou mostrar para vocês os tipos de dados do Python, que são as variáveis, as estruturas de dados do Python, as estruturas de condições, repetições e funções, ok? Então vamos começar. Eu criei abri aqui o terminal aqui para vocês, eu criei já uma pastazinha aqui em vídeos no meu Python e abri aqui meu terminal nela já. Então é aquele comando básico do shell, cd, vai entrar na pasta que você quer, mas o foco aqui vai ser Python. Então, basicamente, as distribuições Linux e o Mac, ou seja, o Unix em si, já vem com o Python instalado. Geralmente o Python 2 ou 3. E essas são as versões que temos atualmente. Se eu digitar aqui Python, ele vai abrir o shell interativo do Python 3.6.5, ok? Dependendo da distribuição que você esteja, ele poderá abrir o shell do Python 2. Deixa eu dar aqui um Ctrl D, ou então um Exit, digitar Python 2, ele vai abrir aqui para mim o shell interativo do Python 2, ok? Eu vou aqui voltar para o Python 3, que é a versão que eu recomendo que vocês utilizem. Você pode digitar, no meu caso, Python 3 ou Python. Então, esse aqui é o shell interativo do Python, ok? Ele vai mostrar aqui pra gente a versão e algumas informações básicas, ok? Você pode digitar help, ok? No caso, tem que chamar a função help, ok? Toda vez que você vai abrir e fechar parênteses, no Python você está chamando alguma função, ok? Então, esse é o help que ele vai trazer para vocês. No caso, ele está dizendo aqui, ó, você pode passar um objeto e ele vai dizer o que é que você pode fazer com esse objeto, porque ele vai dar uma ajuda de como se trabalhar com isso. Então, mas você que não conhece nada de Python, você que está revisando Python, vamos começar a brincar um pouquinho aqui. Então, no Ctrl L você limpa a tela, isso aqui é coisa básica do shell. Vamos usar a nossa primeira função, que é o print. No caso, eu vou até utilizar o help aqui, ó. Se eu passar o print para o help, ele vai mostrar aqui, ó, que é uma função interna do Python, os valores que podem ser passados para ela e como você utiliza. No caso, ó, os parâmetros aqui, ó, pode passar um separador, o end, que termina sempre com o /n, você pode modificar isso, e algumas informações a mais. Dá um key aqui, que dá um kit. Vamos começar. Então, se eu quero printar uma informação, você está começando em programação, ou você já utiliza o básico de uma linguagem, quando você está se iniciando, é saber printar informações. Então, o comando que todo mundo utiliza, vou deixar aqui em português mesmo, né? Deixar bem traduzido. Então, lá, olá mundo, ele vai printar aqui para mim, ó, opa, olá mundo, ok? Se eu quero só digitar aqui olá mundo, opa, não pode ter espaço, deixa eu colocar só olá. Realmente não pode, tem que passar entre aspas, perdão pessoal. Olá, se eu digitar olá, ele vai tornar olá para mim, que é o tipo. Mas se eu quero mostrar isso, essa informação para alguém, eu tenho que digitar o olá. Vou digitar aqui olá, ok? Então eu só queria mostrar aqui para vocês como é que vocês utilizam o shell. No caso, você pode usar, como ele é interativo, você pode estar fazendo algumas operações como 1 mais 3, ele vai dar resultado aqui para você. Você pode estar guardando isso em alguma variável, 1 mais 3, digitar A, ok? Mas esse é só para introduzir um pouco do shell para vocês. A gente vamos trabalhar mesmo com editor. E eu já deixei ele aqui aberto para vocês. Criei aqui dentro da pasta Python um arquivozinho chamado aula.py. Vou aumentar aqui ele um pouquinho. Então, vamos começar. Com um tipo de variáveis, ok? Que é
nosso tipo de dados aqui. Então vamos lá. O Python tem basicamente alguns tipos de dados que são, eu ia dizer a quantidade, mas eu vou acabar falando aqui para vocês. São os números inteiros, os números decimais, as strings, string, os tipos booleanos, pode ser true ou false, true or false, não está, peguei aqui, true. Então, esses são os dados básicos que você precisa saber para trabalhar com Python. Vou criar aqui algumas variáveis para vocês, vamos lá. A vai receber número 1, B vai receber número 2, ok? S vai receber tipo string, sei lá, string, e B vai receber true. Opa. E agora vamos printar essas informações. Vamos printar A, B, S e B aqui. Salvamos. Se você vir aqui no terminal, aqui. Sai aqui no terminal, dá um ls, você vai digitar o que? Python, a versão do Python que você quer rodar. No caso, como a minha padrão já é o Python 3, eu não preciso digitar Python 3. E o nome do arquivo, aula.py. Lembrando que os arquivos em Python, você tem que, os códigos que você escrever em Python, você tem que terminar com .py, que é .py. E tá aqui, ó. Ele printou pra gente as informações que escrevemos aqui, ó. Printou aqui o A pra gente. 1, B. É o B. A, caramba. A. Eu sobrescrevi o B aqui. Perdei, pessoal. Sei lá, vai ser C aqui, ó. Vamos lá de novo. Pronto. 1, 2, string true. Fica até legal. Variáveis, como vocês acabaram de ver, são como fosse uma caixinha, onde nessa caixinha você vai guardar a informação, ok? Então eu estou criando aqui uma caixinha A, e dentro dessa caixinha A eu estou guardando o valor de número 1, dentro da caixinha C, 2 e assim diante. Então no caso, se eu tiver uma caixinha B, como estava antes, eu guardei o 2, e depois eu vim aqui na caixinha B, em vez de guardar o 2, eu quero guardar outro valor, que no caso é um booleano true, eu posso fazer isso sem problemas, porque o Python é uma linguagem de alto nível, dinâmica, ou seja, eu posso ter uma variável que vai receber vários tipos, ou seja, eu não preciso definir qual o tipo dessa variável. Ela também é conhecida por ser fortemente tipada, ok? Pode fazer sentido agora inicialmente, mas vai fazer depois. é bem isso mesmo, essa pegada. Então, esses aqui são os tipos básicos. O true pode ser false aqui também, como vocês já viram. False. Então, vou fazer algumas operações para vocês. Eu não acabei não colocando isso daqui, mas vamos lá. Operações, ok? Que é basicamente, eu tenho A, que equivale a 3, B equivale a 2. Então vamos printar aqui A mais 2, A mais B, filmar pessoal, A mais B, A menos B, A vezes B, A dividido por B e A módulo B, ok? Esse terminal, vamos limpar ele aqui e rodar novamente. Então temos aqui A mais B, 3 mais 2, 5. Aí temos aqui de menos, que dá 1, dá 6, 1.5. Ou seja, se eu tenho dois números inteiros e eu divido e vai dar número quebrado, o Python já retorna para mim aqui, ó, um novo tipo dele, que vai ser um tipo decimal, um ponto flutuante, depende do que você queira chamar. E módulo, ou seja, é o resto da divisão que está trazendo aqui primeiro. Ou seja, o que sobra de 3 dividido por 2 é 1, então ele vai trazer aqui primeiro.
Você pode fazer isso também direto e guardar em variáveis, como 3 vezes 2, em vez de você estar printando tudo isso, você vai printar só C, ok? Vai printar aqui pra mim. Pode também fazer 3 vezes 12, mais, sei lá, 2 de novo, que vai acontecer aquele problema de precedência que temos na matemática. Vai dar 8, porque primeiro ela vai fazer o 3 vezes 2, para depois fazer o mais 2. Acabou que não, não aconteceu tanto probleminha, porque ele vai usar aquelas mesmas regrinhas, como eu falei, da matemática. Que a primeira vai levar em consideração parênteses, depois vai levar multiplicação, divisão, soma e multiplicação. Ou seja, toda aquela precedência. No caso, se eu tivesse feito isso, colocado parênteses aqui, ó, deveria dar um resultado diferente. Exatamente, ó, 12. Ok? Então, operações com números é basicamente isso. Bem simples. Vamos agora para as estruturas. Isso. Então, as estruturas basicamente que o Python tem são lista, tupla, okay, e dicionários. São uma abstração assim, bem geral do que outras linguagens têm, mas são bem legais. Okay. Lista o que é? Se variáveis a gente podemos guardar um tipo inteiro, um tipo decimal, ou um string, por exemplo, nome. Em uma lista a gente podemos guardar vários números, vários tipos decimais, vários números, ou vários deles misturados, ok? Por exemplo, temos aqui uma lista, onde eu vou guardar nessa lista, sei lá, 2, 3, 5, ok? Uma lista só de números inteiros, e aqui só de números flutuantes, um ponto flutuantes, e também aqui uma lista só de strings, A, B, C. Não lembro como é que tá a letra aqui no Sublime direto, mas vamos lá. Okay. Vamos colocar a lista 1, 2 e lista 3. E agora vamos lá, print lista 1 aqui, 2 e lista 3. Vamos lá, aqui, ó. Ele vai mostrar aqui pra gente 235, 23, 2.5 e ABC. Mas também podemos ter uma lista mixta, ok? A lista, sei lá, misturada, onde podemos ter, sei lá, nome 1, 2, 3, 7.5. Eu vou aproveitar aqui um pouco e mostrar pra vocês como comenta código Python. Você pode estar utilizando um hashtag, jogo da velha, depende de como você queira chamar, para comentar somente uma linha. Ou você pode estar usando tipo, 3 aspas para fazer o comentário de bloco. E aqui 3 aspas, ou seja, ele vai comentar tudo que tiver entre essas 3 aspas, que podem ser duplas ou simples, ok? 1, 2, 3, isso. 1, 2, 3. Pronto. Pode ser simples ou dupla. Geralmente o pessoal usa simples. E foi. Ficou áspero demais aqui. Print somente a lista misturada. E tá aqui, ó. Nome 1, 2, 3, 7.5. Então, essa é a nossa lista misturada. Diferente das linguagens, como você pode ver aqui, o Python ele deixa que você crie uma lista com vários tipos diferentes, não limitando somente a um tipo inteiro, tipo com número com ponto flutuante, números ponto flutuante, quase não sai a palavra agora, ou strings. Então
Você pode ter uma lista de vários tipos diferentes. A lista também tem alguns métodos que você pode estar acessando. Aqui, no caso, vamos lá aqui. Lista misturada. Ponto. Agora não foi lembrado. Os métodos tem o autocomplete. Vamos abrir o shell aqui do Python. A. Vai receber aqui uma lista vazia. A. Ponto. Tá aqui. Caramba. Esses são os métodos que as listas disponibilizam pra gente, que é o append, o copy, extend e por aí vai. Okay. O sortear, o que ele vai fazer? Ele vai ordenar os números pra gente. No caso aqui temos, se tivesse 5, 3, 2 e chamamos esse método, ele ia ordenar esses métodos pra gente. O count vai contar a quantidade de elementos, pop vai remover um elemento específico, se não me engano um específico é o último. Insert vai inserir na posição específica e o append vai adicionar. Diz aqui o append. O append vai ser no final da lista. Vamos lá. Append final. E agora vamos printar a lista misturada. E estamos aqui no final da lista, string final. Ou seja, para utilizar você vai chamar a lista, vai dar um ponto e vai chamar o método dessa lista que você quer utilizar. Então, essa foi a lista. Como você pode ver, a lista você pode modificar ela. Você pode remover elementos, adicionar, da maneira que você queira, como bem entender. Já as tuplas, você vai utilizar parênteses em vez de chaves, ok? Elas são tipos mutáveis, ou seja, se eu criar aqui uma tupla de 1, 2, 3, eu só vou poder utilizar esses elementos 1, 2, 3 dessa lista. Não vou poder estar adicionando mais elementos nem excluindo. Para printar aqui, basicamente da mesma forma, vou mostrar para vocês ela. 1, 2, 3, tá aqui, ó, uns parênteses. E por último temos os dicionários. Deixa eu colocar dic. Vai ser aqui, você utiliza chaves, se não me engano. Eu nunca diferenciei muito bem os chips. E você usa a seguinte combinação, que a gente chama de chave e valor, que essa vai ser a chave e esse vai ser o valor. Nome Robson. Deixa eu deixar aqui bonitinho para vocês. Temos aqui o nome Robson e vamos colocar profissão. Vamos colocar aqui estudante. Pronto. Se eu quiser printar esse dicionário, eu posso fazer o print dic, que ele vai printar as chaves e os valores para mim, mas eu também posso acessar diretamente o valor que eu quero de nome desse dicionário. Por exemplo, se eu vim aqui acessar a chave de nome, ele vai mostrar aqui para mim somente esse valor. Do mesmo jeito, eu vou abrir aqui o shell do Python. Python. Dicionários tem alguns métodos para a gente poder trabalhar, que são keys, vai mostrar todas as chaves. Temos values, vai mostrar todos os valores. Remover item e por aí vai, ok? Uma coisa que eu acabei não mostrando na lista para vocês, nem das tuplas, é que você acessa elas. Peraí. 2, 3. Utilizando a mesma forma que você faz para acessar o dicionário, só que sem passar o nome do dicionário, a chave e o valor.
Lembrando que aqui também pode ser um tipo inteiro, viu, pessoal? Pode ser um, pode ser dois. Acho que não sei se pode ser tipo um ponto flutuante, mas é uma boa. Vou colocar aqui um. Do mesmo jeito aqui, ó. Pode ser vários tipos, ok? Então aqui nessa lista, se eu quero acessar o elemento da segunda posição, vamos aqui e colocamos o índice 1, que o Python ele faz essa seguinte contagem pra gente. 0, 1, 2, ou seja, ele começa a contar a partir do 0, ok? Então A1 vai pintar 2, A2 vai pintar 3 e A0 vai printar 1, ok? Da mesma forma podemos fazer isso com string. String acaba sendo uma lista de caracteres, então você pode fazer a mesma coisa. A0S, A2, vamos lá, A3 e por aí vai. Printar o último elemento, você pode utilizar A e colocar -1, ele vai printar o último elemento, ou então você pode printar de um elemento até de 0 até 0.2. Ou seja, ele vai printar 0, 1 e não vai incluir o 2, ok? Tô fazendo esse overview bem rápido, mas eu mesmo tô percebendo que tem muita coisa para ser detalhada, ok? Ou seja, aqui é só o essencial para você saber o que tem no Python e entender um pouco e começar a trabalhar com ele, ok? Mas eu vou depois fazer uma série de vídeos detalhando cada coisinha que eu tô falando aqui para vocês. Vou deixar também referências para vocês estarem vendo e se aprofundarem mais. Então, paramos aqui em dicionários, foi aqui nossas estruturas. Então vamos para as condições. Condições aqui, vamos agora utilizar aquele tipo booleano, que no início você acha que não vai ter muita utilidade, mas que agora vai parece fazer um pouco sentido. Então, basicamente condição, o Python só tem if, else e elif, que no caso é até antes aqui. Ou seja, if quer dizer se alguma coisa, então, ou seja, você vai querer, por exemplo, vai ter um filme e esse filme só pode assistir quem tenha mais de 18 anos. Sei lá porque, mais de 16 então. Então vamos colocar aqui, ó. Idade vai receber 16. Aliás, vou colocar 13. If, ok, idade foi igual, aliás, if idade for menor do que 16, eu vou printar aqui, ó, aspas simples, você não pode assistir esse filme. Else, vamos printar aqui, aproveite o filme, ok? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai executar esse código, vai criar essa variável e salvar o valor 13. Se idade for menor do que 16, estamos fazendo aqui uma comparação, que essa comparação pode ser do tipo verdadeira ou do tipo falso, ou seja, o que ela vai retornar. No caso, idade é menor que 16? Sim, é verdadeiro. Então, true. Ele vai entrar e vai nesse bloco de código, que no Python a gente utilizamos espaçamento para delimitar, e vai printar aqui, ó, você não pode assistir esse filme. Se não for verdadeiro, vai tornar falso, ou seja, ele não vai entrar aqui nesse bloco e vai entrar no else, que é o se não. E vai printar aqui pra gente, ó, aproveite o filme. As comparações podemos utilizar menor, maior, igual, que é com um 2, iguais aqui, não somente um é a atribuição. Podemos utilizar menor igual, maior igual ou diferente.
também podemos utilizar mais de uma condição. Podemos querer testar mais de uma condição, que no caso podemos utilizar o i, alguma coisa. No caso, se isso for verdadeiro e isso for verdadeiro, execute esse código. No caso, se utilizarmos o i, que no caso, confundi aqui, pessoal, desculpa, é end. O Python utiliza end, eu estou vendo muito JavaScript ultimamente, então, end. Isso, end, isso daqui, ele vai detectar alguma coisa. Se esse já for falso, ele não vai nem testar o segundo e não entra. Também temos o all. Ou seja, se isso for verdadeiro ou isso for verdadeiro, executa. Ou seja, independente desse primeiro seja falso ou do segundo seja falso. Um dos dois seja verdadeiro, ele vai executar. Somente se os dois forem falsos que ele não vai executar. Mas, vamos lá. Ver o que é que esse código vai printar pra gente. Então, você não pode assistir esse filme. Por causa da idade aqui, ó, 13 anos. Então, vamos colocar aqui uma condição. Se for menor que 16, vamos colocar aqui um elif agora. Elif idade igual a 16. Exatamente. Vamos colocar aqui um print. Você precisa de um acompanhante. Sei lá porque na minha lógica faz sentido isso. Precisa de um acompanhante e é para de filme. Vamos lá. Vou colocar aqui igual a 16. Vou justificar aqui. Filme para maiores de 16. Ok, vamos executar aqui novamente. Você precisa de um acompanhante, ou seja, if é menor que 16. Não é menor que 16. Ou seja, então ele não vai entrar aqui, vai testar o elif, que é como eu estivesse executando isso. Ó. Else if. Se isso, ok. Se não isso, aí ele vai testar isso. E agora vamos colocar aqui 18. Ele vai printar. Enjoy the movie, ok? Ou the film. Então essas são nossas condições. Vamos agora às estruturas de repetições. Que no Python temos basicamente o for e ele deu um autocomplete misterioso pra gente, que é o for e o while. Deixa eu comentar que já tá dando realmente essa escrita do código. Ou seja, são os dois tipos. Então lá, vamos começar com o for. O for basicamente é faça alguma coisa até alguma coisa acontecer. No caso, for, sei lá, aliás, vamos colocar aqui for i in range 5 print i. Vamos executar. O que ele vai fazer aqui pra gente? Ou seja, range, isso tudo é a forma como o Python utiliza daquele for que você pode já ter visto em outra linguagem, que é i igual a 0, i mais e por aí vai. O Python normalmente utilizamos aqui o range, que é pegamos a variável i, que é uma variável que é como se tivesse declarado ela aqui fora, por exemplo. E nesse range quer dizer que o que? Estamos passando aqui o 5, então ele vai começar a contagem a partir de 0 até 5, não incluindo o 5, porque são só 5 elementos. Ó. E se você prestar atenção no resultado, ó, 0, 1, 2, 3, 4 já são 5 elementos.
Então, para cada valor nesse espaço de tempo, o i vai atribuir a cada repetição que esse código executar, ele vai ser atribuído a i esse valor. Como assim? Na primeira repetição que entramos aqui, ó, for i in range, o i está aqui, ó, sem nenhum valor. Na primeira execução, ele vai receber 0. Ok, printou i, 0. E ele vai começar de novo a repetir o código. For i in range, já foi 1, já? Então ele vai printar 1, 2, 3. Seria como aqui, após ele executar, tivesse i recebe i mais 1, ou seja, cada repetição. Precisamente o for faz isso pra gente. Também podemos fazer o seguinte com o for. Eu tô gostando muito desse A. Nome for C, que é para cada caractere in A. Cara, tá um pouco sem sentido agora. Vamos colocar aqui então nome. Para cada caractere em nome, opa, quero que você printe o C para mim. Então, ou seja, vai printar aqui, ó. Na primeira execução, ele era o N. Na segunda execução, O, M, E, ou seja, até terminar aqui. Isso pode ser feito também com listas, ok? 1, 2, 3, 4. Então, para cada N nessa lista, eu vou printar N. Ok? Então, printamos aqui pra gente os números 1, 2, 3 e 4. Agora eu vou mostrar para vocês como utilizamos o while, ok? O while basicamente é a grosso modo, uma mistura de um for com as condições pra gente. Ou seja, eu quero repetir alguma coisa enquanto essa coisa for, por exemplo, verdadeira ou for falsa. Opa, tá de um sugeirozinho aqui no outro lado. Ok, vamos lá. Então, por exemplo, while 0, aliás, while a menor do que 10. Então, vamos declarar aqui o while, o a quer dizer 0, enquanto o while for menor do que 10, eu vou printar o a e depois vou colocar i. O a, foi mal, recebe a mais 1, ok? Então ele vai printar pra gente, ó, 0, 1 até 9, porque o 9 é menor do que 10, então quando sai daqui, pronto. Quando chegar no 9 e ele não vai ser mais, já vai ser menor do que o 10, então ele não vai executar ele. Então, como você pode ver, o while funciona como se fosse um for, estrutura do for, com mais detalhes. Algumas vezes até mais simples de entender o while. Tem muita gente que prefere usar o while em várias condições, tem muita gente que prefere usar o for. Vai, questão de gosto mesmo. Então, esse é o while basicamente. Se não estivéssemos utilizando esse mais um aqui, ó, ele poderia acontecer o seguinte, ó. Opa, dá o que chamamos de loop infinito. Se eu mostrar aqui meu scroll, ele vai imprimir vários zeros e ele nunca vai ser menor do que 10, porque eu não estou incrementando ele. E por último aqui, bem rapidinho, vamos mostrar funções. Como vimos e como vocês viram também, funções são alguma coisa do código que você vai chamar passando parênteses. Ok? Aqui você está chamando uma função e pode estar passando um parâmetro para ela ou não. Então vamos lá. Criar aqui uma função chamada somar. Você vai utilizar o nome def. Somar. E vou passar aqui dois parâmetros que vai ser a e b.
Então aqui ele vai fazer o que pra gente? Ele vai printar A mais B. E aqui vamos chamar essa função chamada somar, passando 1 e 3. Então se eu chamar aqui pra gente, ó, ele vai printar 1 mais 3, que dá 4, ok? Também podemos fazer o seguinte, colocar aqui, sei lá, A1 recebe A, B1 recebe B. Então podemos colocar um return A mais A1 mais B1, ou então poderia ser diretamente já A e B, ok? Opa. Eu só preciso chamar... peraí, eu preciso passar, como eu estou retornando algo, preciso passar como parâmetro para o print, ou seja, isso aqui, essa função vai retornar um valor para mim, em vez de printar, ela vai retornar um valor, e esse valor eu quero que esse valor seja printado na tela. Então temos aqui 4. Não precisa disso aqui, eu só mostrei para vocês que como... Aliás, vou mostrar para vocês, apenas para exemplificar que os valores não são alterados quando você passa para a função. No caso, por exemplo, se aqui eu declarasse outro A aqui, recebendo 2, e eu somasse aqui A mais, retornasse A mais B, vou criar aqui uma variável A igual a 1, vou passar aqui, depois vou printar aqui novamente. Vou explicar para vocês o que está acontecendo. Então, a variável A tem o valor de 1. Estou passando A e 3, ou seja, 1 e 3. Beleza, chegou aqui. Dentro da função, estou declarando A novamente como sendo 2. Ou seja, era para dar 4 aqui no return A mais B. Mas como eu redeclarei aqui novamente, o A passou a ser 2, então A mais 3 igual a 5. E quando eu printo A novamente, o A continua sendo 1. Ou seja, as variáveis que a gente chamamos que ela tem vida apenas nesse escopo da função, ou seja, nessa indentação. Ou seja, quando você passa o valor para uma função, esse valor não é alterado. Ok? Então, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco de como funciona o Python, algumas coisas simples do Python, como cobrimos aqui, como imprimir valores, tipos de dados, operações, as estruturas, condições, repetições e esse básico sobre funções. Se você não entendeu algo, ou você quer que eu me aprofunde em algum tema que eu abordei aqui, deixa na descrição. Achei bastante interessante essa parte, eu queria que vocês se aprofundassem nessa parte específica e que eu faço vídeo futuramente, como já vou pretendo fazer uma série sobre isso. Espero que tenham gostado desse vídeo bastante. Compartilhe esse vídeo para quem está conhecendo Python agora ou para quem já viu e está querendo revisar algumas coisas básicas. Ok? Depois eu vou fazer um vídeo especificamente somente sobre orientação a objeto. E só isso. Valeu. Deixe seu feedback também. Tchau. Até a próxima.